pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Hoje nós temos uma convidada, que é a Fernanda Gabriel, da 3G. Fernanda, obrigado pelo aceite em participar. Obrigada a vocês pelo convite, ficamos super contentes. Eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua e contar um pouco da sua trajetória. Tá bom. Bom, meu nome é Fernanda Gabriel, sou arquiteta formada pela FAAP. Eu comecei sem querer no mundo corporativo, me apaixonei pela correria, pelo aquele auê de tudo urgente, tudo para ontem, é uma coisa que eu me identifico muito. Aí eu montei um escritório, eu trabalhei em 2 escritórios antes, eu montei meu escritório em 2003. E há 20 e alguns anos eu venho trabalhando na área corporativa com grandes empresas. Aí, há uns 3 anos atrás, eu fui bater na porta de um escritório em Londres e entrei para um grupo muito bacana que chama Creative Alliance Group, que a gente tem hoje, é um grupo que você tem um escritório em cada país para a gente poder atender os clientes, trocar informação, se atualizar, né? Eu acho que o Brasil precisa muito dessa atualização, a Europa e Estados Unidos, eles borbulham muito novidade, inovação. E isso é uma paixão que eu tenho, então eu fiz parte do grupo, comecei, e dentro desse grupo a gente tem um escritório em Madrid que a gente acaba tendo uma afinidade muito grande, que é a 3G, e aí esse ano a gente resolveu se juntar, então hoje a gente tem 2 empresas aí, a minha empresa que ficou 22 anos aqui no Brasil, e eles têm 25 anos aí de Madrid, Portugal e toda a Latinoamérica, México e agora o Brasil. Como é que é essa operação na Europa, aliás, no mundo todo, né? Na verdade... Existe uma troca de experiências? Existe bastante, acho que essa é a parte que é a mais bacana do meu lado aqui, é a troca de experiências. Porque a gente tem um call de 15 em 15 dias, às vezes são os oficiais, mas a gente acaba se falando mais. Mas a gente tem muito suporte, muito apoio, e os clientes acabam sendo, hoje a gente tem cliente global, né? Clientes globais. E eu acho que nessa área dos clientes globais é onde a gente consegue mais ter suporte e suportar um outro, porque Brasil, como eles falam, é um mundo um pouco diferente, Latinoamérica é um pouco mais parecido, mas é outro. Aí você tem Portugal, aí você tem Madrid e tem os clientes que eles atendem também na Europa e Estados Unidos. E é uma dinâmica muito legal, né? Porque são culturas muito diferentes, comportamentos muito diferentes, apesar de você ter uma empresa. Em cada país tem as suas necessidades, as suas peculiaridades, os comportamentos são muito diferentes, os layouts, eles têm algumas peculiaridades. Então é uma troca muito rica, é uma coisa muito... para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Eu acho que para o cliente final também é uma coisa muito legal. Isso que eu ia te perguntar, porque dá um outro know-how nisso, né? Dá. Eu acho que... Processos... conceitos, né? Eu falo que eu não troquei de nome, né? Você fala, você está numa nova fase, você trocou. Não, eu acho que eu estou trazendo uma marca forte para o nosso mercado. É uma marca que está há 25 anos atendendo clientes como Google, como Facebook, como KPMG, como a H&M, que atende a H&M na América Latina, em Madrid. Então, eu acho que são cases muito legais e eu acho que o nosso cliente aqui local ganha muito com isso, porque... Eu me sentia muito dentro da nossa bolha Brasil, né? Querendo ou não, o Brasil é um país enorme e a gente é meio autossuficiente, né? A gente tem um pouco de tudo e a gente precisa um pouco de tudo. Mas eu acho que, como os nossos clientes são europeus ou americanos, a minha maioria, fora Porto Seguro, que eu atendia, e alguns escritórios de advocacia, de investimento e tal, que são nacionais, né? Que são daqui, o resto é tudo multinacional. Então, eu sempre tive esse interesse de ir lá, entender a cultura para poder trazer. Então, eu sempre viajei muito. E hoje, eu viajo ainda muito para encontrar o time, que eu acho que é muito importante, né? Essa coisa da cara a cara, olho no olho. Eu acho que é outra coisa. Mas eu acho que hoje eu consigo trazer essas coisas meio que agora, né? Então, o que a gente precisa? Eu preciso fazer um call. Fernanda, tem um cliente que tá indo para o Brasil, então a gente gostaria de fazer um call. A gente faz esse call, a gente alinha um pouco as demandas. E tem muita novidade, né? Eles têm... A inteligência artificial lá é mais avançada que a nossa, eles têm uma parte muito desenvolvida nisso. A parte de ESG, que a gente estava conversando a respeito, certificações...
é meio que assim, é meio que base, sabe? Vem a verba para investir em ESG ou num LEED, num Fitwel, ou a gente chama a certificação WELL, e muitas vezes aqui no Brasil a gente, como arquiteto mesmo, a gente tenta sempre tirar não, depois a gente vê. São poucas as empresas que têm essa cultura que falam, não, queremos, né? A gente tem quem pede, mas a gente... mas acho que tem escritórios que nem sabem o que são as certificações, né? Pode ser, eu acho. A gente já teve com outros entrevistados aqui que sente a mesma dificuldade. Quando apresenta, olha, você tem que ter, o prédio tem que ter, a empresa, né? Eles acabam não entendendo essa questão da certificação de um selo, né? Eu acho que a gente tem um trabalho também de arquitetura, de como arquitetos, de ajudar o cliente a entender, né? A contar para ele o porquê disso, o que está por trás, que é um pouco, eu acho assim, quando eu comecei a estudar o Fitwel para virar embaixadora, a coisa que eu mais achei, tem muita coisa legal, mas uma coisa que eu achei muito inteligente é que eles medem o grau de satisfação do usuário, né, do funcionário, do colaborador, que isso retorna, obviamente, em lucro para a empresa. E qual é a coisa mais simples e que faz muito sentido? Quando você vai trabalhar triste, quando você vai trabalhar contra a tua vontade, você meio que procrastina as coisas, você acaba ficando um pouco com gripe, você não vai tão feliz e você produz menos, né? Eu acho que isso é do ser humano. E quando você não tem um escritório gostoso que te convida aí, gostoso que eu digo bacana, bem, com tecnologia, com espaço para você almoçar, você vai feliz. Você sai de casa, mas você vai trabalhar feliz. E isso retorna em lucro para a empresa. E eu acho que para eles, isso eles já entenderam e eles já investem, E a gente, não sei se a gente não acredita muito nisso, se a gente não mede isso, ou eu acho que o RH hoje em dia ajuda muito a gente. Quando a gente consegue envolver o RH nos projetos, a gente consegue colocar uma parte humana, não só a parte de custo de verba, que óbvio é uma parte muito importante. Então a gente consegue trazer algumas coisas nesse sentido. Porque de uma certa forma vocês até ajudam o RH a fazer essa mensuração depois, né? Sim, exato. Porque o RH precisa muito de indicadores para justificar o investimento em pessoas, né? Sim. Eu acho que e deve ter muita coisa, por exemplo, se você coloca uma coisa que a gente já teve como resultado, se você investe na automação do ar-condicionado, por exemplo, e na persiana, é uma coisa que você fala assim, mas tem gente que fica doente porque o ar-condicionado tá muito frio. Né? E a gente já fez, às vezes, obra que, não vamos investir em automação. Aí você tem que ligar e desligar. Mas se você liga no forte, algumas pessoas ficam doentes, outras ficam com calor. E aí você consegue colocar ambientes mais frios, ambientes mais quentes, e as pessoas vão se relocando. Só que isso tem um investimento em automação. Né? Mas resulta no quê? No bem-estar do usuário, que quem vai... né? Se você pensar, perdão, Gustavo, você tem a pessoa doente, não vai produzir, vai para o plano de saúde, né? Vai onerar o custo do benefício para a empresa. É isso. E não vai trabalhar, né? Vai faltar, né? Sabe que a gente tem na 3G, eu acho que ele é um head de inovação, é o Jodi Parra. Ele, na verdade, ele dá muita palestra, né? E ele tem algumas apresentações muito legais, muitos cases para clientes. Eu não me lembro que cliente que ele fez. E logo que eu entrei, que eu comecei a ser 3G Brasil, ele me mandou uma apresentação e a gente fez um call. E ele faz um estudo fantástico eu acho fantástico, quero trazer ele para cá para fazer para os clientes, vocês junto, mas ele começa a contar um pouco do trabalho, né, da mão de obra antes da Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial, no pós-guerra, quando as mulheres começaram... E tem todo um mapeamento. Aí depois, antes do Covid, pós-Covid, e como é que isso se arranja hoje. E não existe uma mágica, né? Ele lê, vou usar as palavras dele aqui um pouco, mas que o centro é sempre o ser humano, né? Que para tudo que a gente faz de projeto, qualquer tipo de projeto, a gente sempre usa o ser humano com as suas necessidades e o que a gente precisa promover para eles, né? E ele fala muito dessa parte de hoje, antigamente você tinha uma hierarquia muito forte, né? Tanto aqui quanto fora. Depois, na área do Covid, a gente foi para uma desruptura, então foi todo mundo para casa, cada um do jeito que dava. E hoje a gente está tentando como é que volta. E eu acho que cada empresa volta de um jeito, né? Algumas ainda tem uma hierarquia, mas você ainda tem um home office.
Algum você tem menos home office, algumas empresas mandaram todo mundo voltar, mas ainda assim o layout ainda está se compondo, as empresas ainda estão tentando, a gente ainda faz alguns layouts, se sente, mexe um pouco e tal. E esse gancho também, ele fala, porque, por exemplo, a 3G hoje atende a parte de hotelaria, a parte de hospitais, a parte de retail, a parte corporativa. E como isso começou? Porque tudo isso é serviço, é trabalho para ser humano. Então, se você faz o projeto de um escritório, você vai para a loja, também é trabalho, também é interação, Sim, então vamos fazer um retail. Mas você vai para um hospital, você também tem, um escritório, só que voltado para a medicina. E o hotel também é um escritório, você tem toda a relação, só que e aí lazer, você... né? Então, agora a gente, em atendendo tudo isso, você ainda foca no ser humano, na necessidade do ser humano, né? Que eu acho que essa é a grande mágica, né? A gente aprendeu que não é o escritório e todas as grandes marcas, elas são feitas de pessoas, né? Não, até porque o Guma vem muito da área de recursos humanos, né, Guma? Sim. Não que eu seja um profissional de RH. Não, Tá. mas na área de jornalismo e mais de 20 anos de experiência. Lidando com revista. gente, né? Com pessoas. E aí a gente identifica isso, até porque a inserção dele junto com a gente, porque a gente entende que o processo é pessoas. Se você não entender de pessoas, Né? né, É fica um isso. pouco complicado. Super. Porque como que você quer trazer a pessoa novamente para o seu ambiente, que estava em home office? Né? Sem você dar um ambiente super gostoso. E super mesmo, porque você vai tirar o cara de casa, né? Você tem que oferecer alguma coisa, em troca de tecnologia, conforto, acústica e assim por diante, né? Puff colorido. Mas que ele se sinta melhor do que no ambiente residencial, porque senão o ser humano acaba não voltando, ou se volta insatisfeito. Né? E eu acho, você sabe uma coisa muito curiosa? Eu sou eu tenho 50 anos, então eu sou das antigas, né? Eu gosto de ter uma cadeira, eu sento sempre na mesma mesa, mas hoje, essa nova geração, eu aprendo muito, né? Porque é uma geração rápida. Eu faço 3D, faz um negócio, vira ao contrário, aí põe o óculos. Gente, eu acho fantástico, né? Só que é uma geração que eles ficam 3, 4 meses e eles saem se você não souber segurar. Não é salário, né? A gente não queria subir. Experiência. Experiência de qualidade de vida, relacionamento dentro. E eu acho isso muito mágico. Eu não tenho filho, então as pessoas falam, Fernanda, essa geração é uma geração mais difícil. Eu acho que se a gente conseguir entender o porquê disso, né? Eu acho que é isso, é reter a pessoa dentro do escritório. Então, muitas empresas procuram a gente e falam, Fernanda, eu preciso mudar porque eu preciso reter as pessoas. E é isso, né? Você precisa ter um escritório, primeiro, que tipo de pessoa você tem, que tipo de negócio você tem, o que essas pessoas precisam? Algumas precisam de tecnologia, né? Uma internet rápida, programas. Os outros precisam de um escritório aberto, os outros precisam de alguma sala. Você pega a advocacia. Sim. É mais difícil. Uma vez eu gosto muito da Orgtech, né? Eu vou muito atrás. E eu fui em Estocolmo, na Suécia, e tinha... É fantástico, porque tinha vários tipos de talks, né? E tinha um escritório de advocacia aberto. E ficou todo mundo perguntando, mas como assim não? A gente senta em mesa e a gente tem um monte de sala de todos os tamanhos, que a gente vai fazer reunião ali dentro. De acordo com a necessidade. É super o outro lado. Mas vejam que quando você se propõe e quando você entende, era todo mundo jovem, né? Tipo 20, 30 anos. Tudo bem que mas a maioria era. Mas acho que quando você entende que você colocar um lugar gostoso como esse, com uma mesinha que você pode pôr um computador e sentar, pôr um pé no puff, é muito mais gostoso que em casa. Às vezes você não tem isso em casa, né? Então eu acho que essa é a mágica, você pensar em pessoas e depois o investimento. A gente teve até com alguns convidados que participam com a gente do Meet, né, nesses últimos dias também falando que uma tendência para o futuro talvez seja não ter mais essas mesas de escritório, as plataformas, né? Eu acho muito isso. Você sabe que se você pegar hoje os últimos projetos que a gente fez, você tem lá 10 mesas, sei lá, para 60 funcionários, salas de reunião, que tudo bem, as pessoas sentam e ficam, trabalham, mas a maioria é área colaborativa. Colaborativa, né? Sofá, poltrona, puff, cadeira, biombo, com luminária, diferentes tipos de luminária, acústica, parte...
É muito legal isso. Eu acho que você vai manter as estações de trabalho, porque são tipos de trabalho mais focado, que você tem que ter uma postura, você tem que... Mas eu vou te falar que eu acho que a tendência são essas áreas mais abertas que você consegue... Então, mas até porque eu entendo que, assim, em 10 anos, né, talvez eu não esteja nesse mercado precisando de uma mesa. Sim. Mas a geração de 20, ela já vem com esse conceito, né? Sim, exato. Ela, em uma década, ela tira a mesa, né? Não, já tira o computador, Já né? Tira o Tudo no computador. celular. Começa por aí. Que engraçado, né? E eu acho que isso faz muito sentido. Por exemplo, a gente tá fazendo muito projeto agora com o pessoal que lá de fora, né? Não tanto os diretores de workplace lá de fora. E as salas fechadas, quando você tem, elas não têm dono. Elas não são na janela, elas são dentro, para a luz natural ser para todo mundo. E são salas que você pode usar um presidente, você pode usar um diretor ou você pode usar um staff. E você só marca quem é e acabou. E você tem lá lockers ou você tem armários. Hoje as pessoas mal têm coisas, né? A não ser que você venha com moto, tem um capacete, alguma coisa assim. Mas não tem mais papel, né? Basicamente, você não tem mais mudança. Então é tudo muito, eu acho que é tudo muito mais dinâmico, né? Eu acho que esse é o não é o desafio, mas acho que essa é a novidade, né, que a gente tem nos nossos projetos. Não, eu acho que para vocês até é interessante porque vocês lidam com empresas de grande porte. Sim. Principalmente com guide de marca vindo de lá de fora. Sim. Então, que vem muito aberto já, né? Já vem muito aberto. E você sabe que às vezes é difícil trazer pra gente aqui? As pessoas ainda querem sala. Você sabe que a gente tem ainda é delicado ainda quando vem um guide fora e aí você tenta implantar aqui, porque a gente ainda tem aquela coisa de, mas se a minha sala é grande, eu sou importante. E não tem nada a ver com isso. Não é isso. Você é importante se você produz, se você é bacana, se você tem um time, se você sabe liderar, né? É uma mudança. Por isso que eu falo que, para mim, eu acho que para a gente aqui isso é muito legal, porque eles, de viver, porque para eles isso é básico, não existe mais aqueles layouts fechados. Mas acho que o mindset das pessoas mudaram, né? Mas aqui ainda tem os peixes betas que querem. Eu ia fazer uma brincadeira, casa grande sem sala. No Gilberto Freire, né? Mas é muito legal, né? Você ter espaços onde... por exemplo, quando a gente começou a abrir muito e você tinha muita estação de trabalho, eu pensei, mas as pessoas começam a falar mais baixo. Você começa a falar mais baixo. Sim. Eu não sei se todo mundo, eu falo alto, porque eu sou empolgada, mas eu acho que você começa... Porque, primeiro, você não atrapalha do lado, mas, segundo, você não quer que todo mundo ouça o que você está falando. E aí você começa a ter tipos de posturas diferentes, comportamentos diferentes, né? Então, às vezes, se você tem um lugar que você não tem divisória, o seu comportamento eu acho muito melhor no sentido de você vai ser mais organizado, você vai ser mais educado, não dá para ser bagunçado se não tem nada para não esconder no sentido de ninguém ver, mas se você fecha a porta, ninguém vê a bagunça. Se está aberto, então tem que ter uma cadeira no lugar certo, com o propósito correto, as coisas guardadas, a mesa organizada, né? Eu sempre aprendi isso. Quando você for embora, organiza a sua mesa que mostra que você... E é verdade, né? É uma preocupação com todo o contexto, né? E são coisas sutis, né? Coisas delicadas, né? Eu acho que é um grande aprendizado tudo isso. Mesa sem gaveta, para não deixar trabalho para o dia seguinte. Essa é uma boa. Tem uma lenda de um grande banco que o presidente... Tirava a gaveta? Que não queria a gaveta, justamente para não ter... Não esconder o trabalho? Deixar para o dia seguinte. Lenda, né? Lenda. Como está a tecnologia e inteligência artificial para vocês? É muito legal. Eles investem muito nisso. A gente tem isso em Excel, Word, tradutor, né? Porque é muito engraçado. A gente fala... Agora eu tenho que falar espanhol, mas é espanhol de cada país tem um espanhol diferente, né? Tem um sotaque e tal, então eu apoio um pouco ainda, mas tudo bem. Mas a gente tem os translators, né? Então, por exemplo, às vezes o Francisco manda um e-mail, a gente apresenta um cliente aqui para ele manda um e-mail, ele escreve em português, só que ele não fala português, né? Então a gente usa muito isso para dia a dia, mas a gente usa muito para desenho. A gente não usa para
desenvolver o projeto, mas a gente usa muito para ter ideia, né? Então, às vezes você coloca lá perfil, um cliente mais tecnológico, não tão colorido, não tão, né? E aí vão surgindo insights, ideias e tal, e a gente vai pegando as ideias e a gente vai montando alguma coisa nesse sentido. Então, existe um investimento muito alto. Eles estão, na verdade, muito adiantados com isso. A gente tá aprendendo, trazendo para cá e usando bastante. Tem intervenção de facilities também com você? Intervenção como? Na hora no dia a dia? No dia a dia, na contratação, no andamento? Tem bastante. Quando a empresa é muito grande, o facility ele é muito importante. Mas são facilities mais estratégicos, né? São. É diferente. Você sabe que tem uma coisa, eu não sei se é bom ou ruim, porque eu gosto de ser multitask, porque eu acho que eu funciono muito bem, mas lá eles são muito especialistas. Então o facility, muitas vezes você tem um facility, mas você tem um especialista de ar-condicionado, você tem um especialista de elétrica, você tem um especialista de cabeamento, aí você tem, é um negócio muito, então assim, o facility lá ele é muito bem assessorado. E ele vem com um guide muito organizado, né? Então, é muito legal e é muito aberto, né? Muito bacana, assim, de trabalhar. Eu acho que esse conceito que vem de fora dos Estados Unidos, Europa, né, assim por diante, isso já está dentro do DNA deles, né? De ter... Super. De seguir o protocolo. Processos, protocolos. Super. E eles devem fazer um treinamento muito grande, porque é muito longo, porque as pessoas, elas falam aquela língua. É um negócio muito impressionante, assim, não tem... Porque a gente é meio brasileiro, né? Quando você viaja, no aeroporto mesmo, você percebe, né? Lá é tudo pá, pá, pá. Então, a dinâmica com eles é uma dinâmica muito mais séria. Você sabe que a gente está numa concorrência agora, e a gente, Fernanda, e a diretora, ela era americana e ela era muito rápida, muito bacana. E ela assim, vamos fazer um call rápido, eu queria entender teu orçamento e tal. Eu falei, tá bom, entra todo mundo, mandei pra todo mundo, então entra o orçamento, todo mundo, né? Entra, juro, gente, umas 20 pessoas. Um era um cara de ar, um cara de elétrico. A gente olhava e os caras falando em inglês, mas era o técnico do técnico do técnico. Olhava e falava, Deus meu, sabe? Mas é assim. E aí você fala assim, mas você não tá acostumado, a gente não tava esperando tanta gente. Mas eu achei que era a Anne com duas pessoas que a gente tinha falado muito, não, ela jogou o time inteiro dela. E o facility lá, e qualquer coisa ele acionava a gente aqui, a gente meio que se vira. Né? O facility aqui, ele entende de ar, ele entende de elétrica, ele fala do cabeamento. Você tem geralmente um cara de TI aqui específico, mas ele coordena mais coisa. Lá a coisa vem mais organizada. É muito melhor para trabalhar porque é mais organizado. Tá. Você sabe o que a pessoa está esperando e a pessoa sabe aquilo que ela quer. Né? Às vezes aqui... ela é certeira naquilo. E tem os protocolos. A gente, por exemplo, a gente está... Vem um cliente de fora também, que a gente está fazendo a concorrência aqui, e aí eu ajudei a fazer todo o mapeamento, toda a organização da RFI, e aí a gente mandou. E aí veio junto, eles me mandaram, coloca isso, pede pro teu time colocar aí no Brasil, no Excel. Eu falei, não, isso aqui a gente vai colocar junto para o pessoal mandar o orçamento. E era um guia técnico dizendo qual era o rack, qual era o cabeamento, qual era a cor, quantas portas, onde ligava, qual era o cabo do Wi-Fi, qual era o cabo do backbone. E a gente aqui é mais, pode ser mais ou menos assim, pode, tá tudo bem lá, não, vem tudo... Mas isso eu acho muito bacana, eu gosto porque eu acho que é um aprendizado, além do aprendizado de você conseguir organizar tudo isso, o cara sabe o que ele está esperando, então a margem de erro é muito menor, né? Menos custo. O custo é alto, né? Eles investem muito mais que a gente. Essa parte é muito legal. Menos custo não ter que refazer alguma coisa. Né? E eu acho que o custo grande de você fazer uma coisa e o cliente falar, não é isso que eu queria, né? Esse eu acho que é uma coisa mais frustrante. Eu sempre falo. Às vezes o cliente fala assim, mas vamos mudar no meio da obra, vamos mudar. Eu falo, muda agora. Porque depois, a pior coisa pra mim vai ser falar assim, nossa, mas eu podia mudar essa parede. Aí você fala, eu dei uma dor, né? Porque é tailor-made, né? Cada cliente é um escritório. Então... É isso, não dá para trocar. Na área de recursos humanos, você se envolve também com RH? A gente sempre pede para o RH, tá? Eu acho muito importante. O RH, eu acho que ele ajuda muito o arquiteto. É um olhar muito humano. E às vezes o RH fala, Fernanda, vamos por isso, porque senão depois eu já sei que eu vou ouvir isso, sabe? Ele já... Né, o RH da empresa, você deve saber disso, o RH da empresa, ele sabe a empresa, ele sabe as dores, ele sabe aonde a pessoa vai reclamar ou a pessoa vai sentir, né? Mas o RH está preparado para conversar com o arquiteto?
Acho que sim, eu não vejo. Eu acho que o RH ele sabe aquilo que o cliente dele interno. Que o público dele eu acho que ele ajuda muito. Você sabe que a gente teve uma empresa, a gente até está fazendo agora na Colômbia, e a gente está com a concorrência na Colômbia. Eles aqui no Brasil tinha um diretor financeiro que era uma graça. O time inteiro era nacional, era aqui do Brasil, mas o head de workplace era um. Ele estava nos Estados Unidos, eu acho que ele era americano ou era francês, a empresa francesa. E ele veio com guide, mas resumindo tudo, a gente tinha 2 polos. A gente tinha o diretor financeiro, que era uma graça, era um amor, mas ele era o financeiro. E a gente tinha uma diretora de RH, que era uma graça, ela era fantástica. E ela era super cuidadosa. E ele falava, não, gente, isso não dá no dinheiro. Eu falei, Fê, calma. Olha, o fulano, mas a gente tinha que pensar... Bom, no final, a gente conseguiu colocar phone booth, a gente conseguiu colocar cor, a gente conseguiu colocar acústica. A gente conseguiu, com a mesma verba, transformar o que era estação de trabalho, cadeira, sala, numa coisa muito mais... Então, eu não sei se ela entende muito da arquitetura, dos tipos de móvel. Mas eu acho que ela estava entendendo quando você fala assim, vamos colocar um phone booth aqui, porque nesse monte de gente é legal você ter um lugar. Aí um phone booth, a gente põe uma mesa com uma poltroninha, outra a gente põe só uma cadeira, fizer um lactário que não tava. É um detalhe, né? Sim, mas faz toda a diferença. Não é? Sem dúvida. Eu pergunto se está preparado, na verdade não é só para o RH, mas assim, para quem chega com o pedido do projeto, porque uma coisa é o que você precisa e outra coisa é o que você quer, né? Outra coisa que você quer é o que você aspira, né? Então, exato. assim, da mesma da mesma forma que a cultura, né? Uma coisa que você acha que quando na verdade é outra coisa no café. Então, eu procuro fazer essa distinção, porque às vezes você pode seguir toda a ideia do cliente, mas no final o projeto não vai para frente porque a cultura não funciona, a liderança não muda o mindset, as políticas são, sei lá, travadas, hierárquicas, como você falou. Aí todo o teu trabalho vai... Vai, e é frustrante. Olha, eu vou te falar que pra gente, eu acho que todos os arquitetos talvez devem concordar, o mais legal é quando você tem na mesa, quando você começa a pensar, você tem assim o financeiro, aí você tem o cara de RH, aí você tem o cara de TI, aí você tem o facility, porque você começa a olhar para todas as necessidades dessa empresa. Você não consegue atender todo mundo, mas você consegue pesar... Tem um bom senso entre eles. Né? A gente teve alguns bons clientes que a gente consegue fazer isso, muitos surgiram dos clientes, mas às vezes a gente pede para envolver e a gente consegue envolver. E assim, eu acho que isso é um perfil, né? Eu acho que isso hoje faz muito mais sentido. E eu já tive cliente que uma pessoa tocou o projeto inteiro e quando foi entregar, o cliente interno dele olhou e falou, mas não era nada disso que eu precisava. E senhoras falam, pra gente, eu acho que é disso, você não sabia o que fazer. Mas era aquilo que ele comprou, aquilo que a gente entregou, depois você faz uns ajustes e tal. Mas você tem que ver um time, né? Porque senão fica muito frio, né? Você faz um acompanhamento depois que entrega o projeto? A gente faz e a gente tem hoje a gente criou uma empresa que é o depois da obra, que é para entender, primeiro, se está tudo funcionando, mas depois de 2, 3 meses para entender se tudo que a gente conversou com o cliente está funcionando e é aquilo que ele tinha expectativa. Eu tive um cliente, gente, que a gente fez um projeto super legal, super bacana, ai, que legal, aí depois de 3 meses, isso antes da 3G, isso faz uns 2 anos, aí eu acho assim, então, como é que tá? Gostou? Fernando, odiei. O que aconteceu? O pessoal dorme, sabe, dois negócios, não é um phone booth, mas aqueles 2, tipo Outback, Fernanda, eles dormem. Aí eu falo, ai meu Deus, tem perfil e perfil de empresa. O cara dorme porque ele deve pegar o ônibus 5 da manhã, vai dormindo no ônibus, chegou antes, senta lá e dorme. Mas não era para dormir. Então você veja que é um cuidado que você tem que ter com o arquiteto para entender, inclusive, o perfil do cliente. Porque não é para você criar lugares e aí colocar esse lugar, daí a gente mudou de lugar, um lugar que era mais na entrada, não dá para dormir, mas é uma coisa que é curioso, né? Porque mau uso. Né? Mas ou assim, a criatividade é tanta que você inventa um outro uso. Pois é, né? Pois é. As coisas, Né? É um negócio...
Mas é muito mais... Mas é importante ter uma empresa para fazer esse acompanhamento depois, para ver o que deu certo, o que deu errado, ou também para fazer os ajustes. Eu acho que é sempre um aprendizado, porque cada projeto ele é feito tailor-made para aquele cliente. Eu sempre falo que se você pegar 2 ou 3 clientes e você mudar e deixar essas pessoas trabalhar, não vai funcionar. Porque não vai ter o número de salas, não vai ser o jeito de usar. Então, assim, a gente sempre faz questão de falar, não, a gente tem que estudar o ser humano que está ali dentro, essa empresa, aquilo que ela precisa, e a gente desenha, né? Então isso é uma coisa que eu acho que é o maior benefício que o cliente contratar um arquiteto especializado nisso, um escritório de arquitetura especializado nisso, é que ele vai ter a melhor solução para aquele negócio que ele tem. Tá, aí me fala uma coisa, você comentou que você acaba passando alguns clientes indicando para fora, certo? Como que é esse acompanhamento? Mas é que fica dentro do grupo, né? Tudo bem, mas existe uma preocupação, né? Porque existe essa preocupação, assim, de... Não, posso te falar? Não. Eu vou te falar que a turma é muito legal. A turma é muito transparente. A gente tem um grupo que a gente coloca preço de planilha, tudo junto. Então, um país sabe do preço, sabe do... Isso é um negócio muito aberto. A gente troca muita informação. Esse cliente é assim, esse cliente precisa atender assado, esse cliente é mais difícil, esse cliente é mais tranquilo, tem uma sinergia muito boa. Acho que tem uma confiança muito grande. E aí eu não vou te falar por mim, eu acho que o Francisco em si, com 25 anos, em começar em Madrid, Portugal, México, toda a América Latina, já tem ali um modus operandi, né? Já tem uma confiança entre eles estão todos há muito tempo juntos. E eu acho que tem uma coisa que o cliente ele ganha muito quando ele fica dentro. Por exemplo, eu compro mobiliário sempre da Cavalete, que a gente está aqui. Ela já sabe a cadeira que eu gosto, a cor da cadeira. O cliente, ele já sabe que a 3G vai atender ele da mesma forma, né? Por exemplo, esse escritório que a gente fez aqui, a gente fez 2, a gente fez Basf, depois a gente fez na Argentina, e aí é um cliente que a gente também já colocou com 3G. Acho que esse nome a gente pode tirar, mas é um case, porque eu falo isso, é um cliente que quando a gente atendeu aqui e ele me pediu para fazer na Argentina de novo, eu tinha feito antes de ser 3G, eu passei para 3G. Todo o processo eles me envolveram no e-mail. Então, eu não participei de nada, mas eu acho que qualquer coisa que tinha ali que eu precisava dar olha, faz assim, ou usa essa cor, ou usa... Estava ali. Mas, por um outro lado, também tem muita liberdade. Eu não sinto... É engraçado, eu sinto uma coisa muito gostosa. Tem muita liberdade entre os países e entre a gente, principalmente com o Francisco, porque ele é muito tranquilo, ele é muito low profile, ele é um cara muito, muito gostoso de conversar, sabe? De falar, olha, não tá dando certo aqui, como é que eu faço? Faz assim. Essa troca existe o tempo inteiro. Então, eu sinto que o cliente, ele é atendido da mesma forma pelo grupo como um todo. Pelo grupo como um todo, né? Como um todo. E a gente tem lá a head de comunicação, a gente tem a head de inovação, a gente tem a head das apresentações. Então é tudo alinhado, tudo do mesmo jeito, tem todos uns padrões. É muito legal. É muito interessante essa estrutura, né? Porque a gente está habituado com escritórios aqui. E aí, quando você pega uma coisa já global... Para o cliente é fantástico. Eu vou te falar... Acho que ele se sente mais seguro. Né? E assim, como é uma empresa europeia e a maioria dos clientes são europeus ou americanos, a forma, o modus operandi já é o dia a dia deles. Aqui a gente aprende, né? A gente aprende essa forma mais... isso é uma coisa. E por um outro lado também, quando você tem um cliente já no grupo, a coisa já tá caminhando da mesma forma. Então, eu acho que o cliente daqui é um ganho muito grande. Né? Eu digo por mim, todo o aprendizado e toda a mudança que a gente fez na parte rápida agora, nesses poucos meses, já foi um ganho muito grande pra gente, pra equipe. A gente já... E aí essa ideia de trazer pro mercado mesmo, sabe? Uma coisa diferente. E eu acho que a atualização é update. Quando a gente estava só na Creative Alliance, eu já falava gente, é muito legal, porque a gente tinha um call todo mês, e a gente trocava muita informação. E às vezes falava, Fernanda, eu falo pouco, né? Fernanda, você vai falar sobre ESG. Aí eu ia procurar, falava um pouco de ESG no Brasil.
E aí eu falava, gente, era super difícil para mim colocar um produto super top, que é reciclado, que é sustentável, porque eu sou apaixonada por sustentabilidade. Eu acho que é uma coisa que eles respiram lá, e pra gente ainda é. E eu falo, porque eu não consigo por preço. Aí eu tinha um escritório no México que falava assim, mas vocês não são, o governo de vocês não tem não é mandatório? Não é mandatório. Então a gente não precisa. Se em algum momento a gente muda essa chave e vira mandatório, aí a gente sobe, na minha opinião, a gente sobe um nível. Né? Mas quando a gente consegue trazer, agora a gente consegue trazer com os clientes, né? A gente como escritório de arquitetura e os clientes junto, que já respiram isso lá fora, obrigatoriamente ele vai respirar aqui. Né? Então eu acho que fica mais fácil da gente colocar um carpete bacana, colocar um móvel bacana, colocar uma planta dentro, investir às vezes em automação, investir num LEED ou investir no Fitwel ou numa certificação WELL. O discurso ele já é mais assimilado pelo ouvido, né? Aqui é sempre um dinheiro a mais, e outra coisa, eu acho que a gente como arquiteto também tem que aprender a contar o payback disso, né? Você investe, mas o que você tem de retorno? Eu acho que esse discurso ele cai muito bem. Mas você acha que é falta de conhecimento por parte das empresas do cliente, ou em função de, sei lá, vamos fazer que eu falo de lenda, né? Alguns mitos, né? Assim, vai encarecer muito o projeto. Você diz a certificação ou os produtos independentes Não, falando de sustentabilidade no geral. No geral. Eu tenho uma opinião minha, né? Eu acho que a questão da sustentabilidade, até porque a gente no passado aí, até antes da pandemia, a gente trabalhava com algumas empresas que tinham capital aberto na bolsa e que elas eram obrigadas a fazer o relatório de sustentabilidade. Pelo ESG, né? ESG. Houve uma mudança nisso pós-pandemia, né? Até porque abriu para todas as empresas terem essa oportunidade, né? Mas eu não vejo aqui no Brasil empresas nacionais ou mesmo até algumas internacionais com uma verba destinada para isso, né? E se tem, ainda é um setor ainda muito pequeno dentro da companhia, né? Com ações pontuais, né? A gente, eu não sei, a gente não é educado. Eu acho que tem alguns pontos importantes aí. Por exemplo, eu vou muito para a Suécia, né? E a Suécia, assim, eles têm umas certificações que você fala assim, mas pra que essa certificação de depois de 10 anos? Porque eles respiram isso. Agora também tem uma coisa. A gente tem um país enorme. O que você não tem no Brasil? Você tem terra, você tem clima, você tem vegetação, você tem vários tipos de vegetação. Se você não quiser trabalhar, se você quiser viver de pescar peixe, comer fruta da árvore de uma forma grosseira... Sim. Você vai para a Suécia, eu fui em janeiro, menos 6 graus. Se você não trabalhar para pagar pelo menos o aquecimento, você morre. Eu acho que isso é muito de necessidade também. Outra coisa, a gente tem para dar e vender minério, a gente tem tudo para dar e vender. Vai para a França, eles não têm terreno. A Suécia não tem terra, é tudo, são fiordes, né? Eles têm lá os rios. Então, não é nenhuma opção, né? Agora, você pergunta assim para mim, mas justifica? Eu acho que não, eu acho que a gente tem que olhar ser um pouco mais maduro nesse sentido e começar a investir mesmo em meio ambiente, porque o planeta é um só. Eu acho que o Covid, ele veio para mostrar... Mostrou muito isso. Que é todo mundo igual. É minha leitura... E acho que colocou todo mundo na mesma... Meu amigo, você é negro, branco, amarelo, você é rico, pobre... Morreu igual, viveu igual. Não é. Eu acho que para mim assim não é essa a régua de medida. É muito diferente, né? E eu acho que essa é uma coisa muito mágica. Eu acho que quando você enxerga o outro, que eu acho que é o grande diferencial aqui, a gente não aprende muito isso. A gente é muito primeiro eu e depois porque a gente é no trânsito. Trânsito, você dá seta, o cara acelera. Pô, lá fora você tá andando, o cara para antes da pessoa atravessar. Tem uma viradinha na marginal, eu sempre volto pro jardim quando eu faço academia ali, então eu saio e faço aquela viradinha. E tem uma lombada porque tem o trem ali, o metrô, né? Sim.
ninguém para. E aí tem uns velhinhos, umas pessoas, eu falo, gente, aí eu paro lá e fico lá feito uma tonta, e motoboy passando, que eu fico. Porque eu acho e porque eu acho legal quando a pessoa para o carro para eu passar. E aí você fala assim, Fernanda, mas é um exemplo bobo. Não é, eu acho que isso é pensar no outro. Você concorda que é uma coisa muito pequena que custa? E aí a pessoa agradece e passa rápido, sabe? São umas coisas assim que eu acho que são aprendizado, sabe? Então, eu acho que se perdeu um pouco essa questão da gentileza, né? Não é? E é tão legal, porque a pessoa ela fica tão feliz. Se você faz um negócio, a pessoa sempre... Por exemplo, uma coisa engraçada, né? Eu vou em shopping, eu cumprimento segurança. Eu vou entrar em algum lugar, tem uma loja, tem não sei o que, eu vou boa tarde. O segurança não responde. Eu falo, gente, mas não faz sentido. Às vezes até responde, mas... Né, eu vou em shopping, ou eu vou em supermercado, assim, eu segunda fala, boa tarde. É uma pessoa que tá ali parada, não tem que não. Então, e eu gosto de gente, né? Eu acho que a troca humana ela é muito bacana. Eu acho que até essa minha parceria, agora a gente ter 3G Office, tem muito a ver com ganha-ganha. Sabe, eu sou apaixonada, porque a gente está falando de arquitetura antigamente, arquitetura hoje, eu sou apaixonada por respeito com pessoa, por você, a gente fazer alguma coisa onde eu dou o meu melhor, você dá o teu melhor, e as duas pessoas ganham. Eu não tô falando de utopia, que todo mundo é bonzinho, não é isso. Mas eu acho que tem um passo além, quando você olha para a sustentabilidade, eu acho que você olha para o teu filho, para o teu neto, você olha para os animais, você olha para ter um planeta mais legal. Você olha esse rio aqui, é uma judiação, né? E tem jeito, você fala assim, esse rio não tem mais jeito. Lógico que tem, é fazer assim, né? Parar de jogar Falta boa vontade. Mas é a educação nossa, né? A gente tem outras prioridades, né? E eu acho que, você fala assim, mas por que vai falando da Europa, que eu vou muito mais do que para os Estados Unidos? Por quê? Eles não têm terra, eles não têm terreno, eles não têm espaço. Então, eles são pós-guerra, né? Então tem um conceito muito de futuro. De escassez, né? Muito. Sim. É impressionante. Que eu acho que o Brasil não viveu isso, né? Não, graças a Deus, né? Olha, graças a Deus, porque... Até porque o Brasil acolheu muita gente, né? A gente está longe também, né? Eu acho disso. E a gente tem um perfil muito legal. Você sabe que você viaja, assim, é que eu gosto de falar. Então eu chego, eu já rio, sueco é super, super sério, né? Eu já, boa tarde, então eu quebro um pouco, porque eu gosto de gente. Mas eu acho que quando eles vêm para cá, eles ficam encantados, porque a gente é alegre. Agora tem a ver com o pós-guerra, né? Porque eu tinha uma cliente que era uma graça, a Celine, e ela veio de Paris e eu morava aqui feliz da vida. Eu falei, mas Celine, como você é feliz no mundo? Me conta, você está em Paris, né? Fernanda, vocês são alegres, o clima é gostoso, a comida é boa, e vocês não têm uma coisa que a gente tem. Como a gente tem essa parte da guerra, a gente olha longe, não é que a gente sofre, mas a gente se prepara para... Vocês não têm isso, então vocês vivem o presente. Vocês vivem aqui, felizes... Sei até onde é bom, até onde é ruim, mas eu acho que são grandes diferenças culturais que mostram, né, o porquê dos comportamentos são tão diferentes. Mas assim, eu acho que a gente tem que olhar para eles e trazer o melhor deles. Essa é a minha ideia, né? Sim. Então, somos 3G Office, mas Brasil, tá bom. Então, o que a gente consegue pegar da Europa e trazer pra gente, como América Latina, né, que a gente é muito parecido, e conseguir investir nisso, né? Melhorar, né, as coisas, né? E me fala uma coisa, hoje o perfil dos projetos que vocês executam, né? Estão ligados mais para a área de saúde, retail, hoje a gente... corporativo? A gente é muito forte no corporativo, mas hoje a gente atua em hospital, a gente atua em hotel e a gente atua na parte de retail também. A gente é muito forte em retail e a parte de hospital e hotel. Tem algum segmento específico que está em crescimento? Você sabe que eu acho que o hotel está em uma área, um momento bacana? Mas no retrofit ou novos? Tem muito novos hotéis e tem muito retrofit. Tem alguns prédios de escritório que estão transformando, mas assim, o hotel ele também tem uma transformação. Por exemplo, eu viajo muito e eu trabalho, né? As pessoas, você está viajando, eu viajo, eu trabalho. Vai ser impossível você me ver na Tailândia 10 dias olhando para o sol, eu vou entrar em depressão. É verdade, eu gosto de trabalhar. E eu levo o notebook para onde eu vou. Então assim, você vai para um hotel, sempre tem um cantinho
para você sentar e trabalhar com uma vista bacana, com um canto bacana, mas sempre tem um Wi-Fi muito bom, o Wi-Fi deles é muito bom. Sempre tem um canto para você comer, ou tipo uma cafeteria para você ir, um quarto gostoso. Mas assim, não necessariamente o quarto tem aquela mesinha para você sentar. Você tem lugares no hotel que você... Acho que essa é uma mudança dos hotéis. Interessante isso. Muito atual. Porque eu acho que diminuíram muito as viagens a trabalho, mas ainda quem viaja a trabalho procura cantos que você consiga estar confortável e trabalhar. Então os hotéis têm essa peculiaridade hoje, antigamente acho que não. Eu percebi isso, a gente fez recente agora em fevereiro, uma viagem para Bento Gonçalves. Ah, que delícia. A gente participou de um evento lá e ficamos num hotel que tinha acabado de ser inaugurado. No passado a gente tinha ido num hotel da mesma rede e o conceito é completamente diferente. Não é muito doido? Isso é pós-Covid, né, eu acho, né? Porque as viagens mudaram muito, Mudaram até a forma de viagem, né? Mesmo sendo a business, a negócio, tudo. Então você encontra, dentro desse novo conceito de hotel, né? 2 experiências gastronômicas, um bar, que atende o hotel na parte da noite. Então, mesmo as áreas colaborativas ali em comum, né, você tem espaço onde ele acaba tendo um co-work para as pessoas trabalharem e uma sala ou um phone booth para entender que na unidade anterior não existia absolutamente nada disso. E você vê que veio de uma necessidade, né? De um olhar deles para a necessidade do cliente. Até porque nós estávamos hospedados nesse novo. E por acaso eu fui um dia jantar no antigo. E você vê como quase um em frente ao outro. Mas é completamente diferente. Você vê? É um olhar para o cliente. Tinha um conceito, eu acho que era pleasure, alguma coisa assim, que era business mais pleasure. Que era justamente de você ter essas viagens de negócios, mas que fossem atrativas. Porque como é que você vai tirar uma pessoa da família por 3 ou 4 dias? Exatamente. Né? Então, no início, algumas empresas estendiam, né? Então, você vai numa quinta, sexta e você volta no domingo à noite. Aproveita o fim de semana. E aí a rede hoteleira tem que oferecer isso pro cara se sentir confortável. Porque as empresas vão buscar esses hotéis depois, né? A gente percebe que realmente essa parte de hotelaria ela vem crescendo muito, a hospitalidade como um todo, né? Ela está em expansão. Não só como retrofit, né? Eu acho. E assim, você vai optar muito mais por esse hotel, provavelmente, se você tivesse para escolher, é esse do que o antigo. Com certeza. E mesmo que o ticket seja um pouquinho mais alto, você vai ver que você tem um retorno ali. Não, mas existe uma questão até diferença de quarto, né? Porque o antigo, os quartos são maiores. Olha! Porque você não precisa, né? Essa outra parte talvez você tenha nessas áreas de utilidade, né? Que nem os apartamentos, né? Você tem apartamentos menores, mas uma área de lazer enorme. Mas a área de lazer é enorme, então... Você vê como muda, é muito engraçado. Mas isso é o olhar para o ser humano, né? Volta no que a gente falou, né? A nova necessidade que gerou, né, com isso. Quer dizer, você tem um escritório super gostoso, aí você vai sair, você vai viajar, você sai de casa, sai do escritório, você vai para um hotel, mas o hotel tem um spa, aí você vai, né? Sem dúvida. Aí você vai. Na área hospitalar, algum projeto que você não sei, aqui tenha no Brasil te encantado, alguma coisa? Não, aqui no Brasil não. Não temos, mas lá fora temos. Eu sempre fiz muito corporativo, né? Para mim isso agora é tudo novo, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter aí. Vamos se organizando aos poucos aí. E nesses projetos corporativos, nesses mais de 20 anos de trajetória, qual foi aquele que... Eu tive vários, sabia? Tem um que eu acho que é um case muito querido. Assim, meus clientes são todos muito queridos. Eu falo que eu fico amiga, mas não é uma amiga de sair de jantar, né? Mas assim, eu nunca tive um time comercial, né? Eu sempre tive indicação. Por isso, eu acho que eu gosto, né? De pessoas, então eu acho que isso vai. Mas eu tive um case muito legal, que é Becton Dickinson, a BD, ali na Chácara Santo Antônio, e foi uma concorrência, a gente ganhou a concorrência, e meu escritório era pequeno, e eu lembro que a gente não sei com quem que eu concorri na época, e aí chegou um diretor para mim, né? O diretor sentou para mim e falou assim, eu queria te conhecer, minha equipe falou, bem, você ganhou a concorrência, porque era um projeto de 7.000 metros, né?
E aí a gente começou a conversar, e ele levantou. E aí ele começou a levantar, você conhece o Sandro, que era da ProInstal? Você conhece? É meu amigo. Você conhece a Mafalda? Eu falei, foi minha chefe. E acho que ele tinha umas boas referências. Eu falei, que legal, ele queria me entender quem eu era, porque ele não sei se ele tinha participado do processo de seleção. E aí a gente foi reformando, e aí tinha eu não lembro o nome dele, um americano que veio e que ia, que voltava, que era o Facility, né, global. E aí, no final, era só um retrofit, no final virou um lead, no final virou uma certificação Platinum. Mas eu acho que foi um case muito legal. A gente trocou gerador, a gente trocou entrada de energia, a gente trocou sistema de ar-condicionado. E aí, por esses investimentos todos, a gente foi tirando certificação meio que tinha água de reuso, tinha bomba de recarga. Foi um projeto muito legal. E era o Luca, o diretor. Mas eu acho que é um cara muito ímpar, assim, muito fora da curva. Porque nessa época a gente não tinha sustentabilidade, não tinha nada disso. E eu sempre fui muito encantada por qualidade. Eu sou uma pessoa que eu acho assim, eu adoro design, porque eu acho que design é uma arte com utilidade, né, para escritório e tal. E eu lembro que a gente fala que a gente vende, né? Então eu levei umas amostras de carpete pra ele, e ele, não, vamos no mais barato. Ele era diretor financeiro, não, Luca, mas... Não, Fernanda, peraí, vamos investir em outra coisa. Luca, pega esse carpete. A hora que ele pegava, ele, já entendi, tá bom. Era um cliente muito legal, porque ele conseguia entender o custo-benefício das coisas e tal. E aí a gente conseguiu fazer um monte de coisa, e a gente acabou trocando, a gente pôs persiana, sobe e desce, pôs automação no sistema de ar-condicionado. Tinha lá uma cafeteria que a gente conseguiu trazer, acho que era Sodexo, não sei, para poder fazer a parte de alimentação. Aí tinha um cardápio equilibrado, fizemos bicicletário. Era bem no comecinho da época das certificações, em 2007. E foi um cliente muito querido. Eu não sei se é porque a gente tinha muita gente em comum, assim, mas foi um case muito legal. Tive alguns cases da Toyota também, que eu acabei fazendo Banco Toyota, aqui nesse prédio. E aí depois do Banco Toyota, gente, esse case foi muito, muito legal. A Toyota era acho que 500 metros, aí ele me ligou e falou assim, olha, você vai falar com o diretor aqui da Toyota, ele tem uma obra para fazer, eram 2.000 metros, eram 2 andares dessa Torre Oeste. Legal, né? Que máximo. Então tá bom, filho, você tem, sei lá, 30 dias para fazer. Eu falei, não faço. Não, você vai fazer, você não tá entendendo. Não consigo fazer. Bom, enfim. Ele falou, o que você precisava... Eu entendi depois, ele tinha um problema de prazo, ele tinha contratado alguém, a pessoa não tinha feito, ele tava com o né, com um negócio no pescoço, falaram, pega essa pessoa que ela é maluca, porque eu sou acelerada, né? Pega essa maluca aqui. E eu sei que a gente fez o projeto rápido, eu sei que no final a gente foi assim, entregou nos 45 do segundo tempo, mas ele era muito legal, porque ele colocava o time dele, aí no final eu acabava colocando meu time no final na obra, aí ele chamou um padre para benzer, para agradecer, sei lá, para fazer os negócios dele. E aí e foi bem no começo, então eu sempre tive nomes fortes no meu portfólio. Eu tinha Toyota, eu tinha Nextel na época. A Nextel também foi um case bem legal. A Nextel, ele me chamou, um facility, falou, olha, eu tenho um amigo que ele entrou na Nextel, ele precisa fazer 3 lojas, eu tô te indicando. Mas você, pelo amor de Deus, você não erra com ele, porque eu falei, não, tá bom, não vou errar e tal. E aí também era um prazo maluco, eram umas coisas malucas. E até hoje ele me chama, ele já foi para o Unimed, hoje ele está na Unimed, mas ele saiu de lá, sei que ele foi para uns 4 lugares, ele sempre me leva com ele. Eu tenho pessoas na verdade na minha carreira que acreditaram em mim, sabe? E no começo isso é muito importante, porque aí eu tenho Nextel, eu tenho Toyota, aí você sai, aí as pessoas acreditam em você. E aí a gente fez 3 lojas da Nextel com ele, esse foi um case muito legal também. Uma pergunta, você tem TDAH? Eu não, mas você sabe que eu devo ter, não é possível. Eu não sei, eu não sei se eu adoro viver, eu adoro o meu trabalho, eu adoro o que eu faço. Então eu sou uma pessoa que eu acordo 5h30 da manhã, acelerada, já vou pra ginástica, já corro, e eu 9h30 da noite, 10 horas, eu deito. Eu nunca fiz teste. Mas eu vou te falar que eu até a 8ª série eu era bem CD, aí no colegial era uma tragédia.
Na faculdade era uma tragédia. Perdão. Você sabe que na faculdade eu bombei até de educação física, porque na FAP tinha às vezes uns intervalos, né, de 1 hora, e eu não tinha paciência de ficar esperando. Eu ia e voltava para a ProStal para trabalhar, que era do lado. Aí eu pegava o carro e tocava a obra, fazia, voltava, não sei o quê. Mas você sabe que assim, eu não tenho, tá, TDAH, mas eu tenho uma certa dificuldade, porque se aquilo que, vamos falar em escola, em faculdade, tudo, se aquilo não me chama atenção, não me prende... Você não faz. Não adianta, não vou conseguir fazer. Mas por que isso é TDAH? Eu acho que isso é paixão pela coisa que você faz. Então, mas é que tá, eu não tenho, eu sou inquieto com um monte de coisa, eu gosto de aprender muito. Então, na escola, eu sempre tive uma certa dificuldade. Eu acho que eu me identifico com você. Então, por exemplo, eu aprendi que eu era da turma do fundão. Mas toda vez que tinha uma matéria nova... Você ia pra frente. Eu ia pra frente. Eu sento na frente, eu adoro. Então, eu entendi aquilo... Eu entendi. Depois eu voltava para o fundão. Então, o estudar é uma coisa muito relativa, porque não adianta, eu não consigo gravar aquilo que eu estou lendo. Eu preciso ver, você presta atenção naquilo que está acontecendo. Então, eu absorvo muito mais ouvindo. Nossa, eu também. Então, as pessoas não te perguntam, você não vai anotar? E você não anota? Não, não anoto. Eu não anoto. Eu vou em reunião e assim, as pessoas... Você não vai anotar? Eu falo, se eu anotar, eu esqueço, eu perco. Porque você precisa entender. Tem uma lógica. Tem uma lógica, todo o raciocínio. Até porque assim, se eu anoto, com certeza, eu vou esquecer onde eu anotei. E vou esquecer o que eu anotei. Aí não é TDAH, não. Isso é idade. É o DNA. A data de nascimento avançada, ela ocasiona isso, né? Mas eu me identifico com isso, sabia? Então, eu entendo o contexto. Tanto que muitas vezes em projetos, né, na empresa, alguma coisa, eu faço o planejamento, porque eu entendo do princípio ao fim. Mas onde você anota isso? Na cabeça. Porque faz um sentido, tem um raciocínio. Tem um raciocínio aqui. É por isso. E eu tenho uma certa dificuldade em transmitir isso para outra pessoa, para ela poder entender o que eu estou falando. Engraçado, porque, né, a gente está conversando, você está me falando uma coisa, eu estou pensando lá na frente. Enquanto você está preocupado em amarrar o sapato, eu estou vendo onde você vai bater a cabeça lá na frente. Entendeu? Onde você vai bater com a testa no coisa. Então, né, mas é o formato de trajetória, como você entende, do princípio ao fim. Não que isso esteja certo. Acho que cada um tem um seu jeito, né? O seu jeito. Eu acho que cada um deve ter um jeito, assim, tem... Mas eu sempre... Eu tenho um pouco de preguiça de estudar, né? Eu nunca fiz pós, mestrado, eu acho lindo, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito de aprender no dia a dia, então eu faço muita coisa. O estudar é todo dia. Eu recebo muita informação, eu leio muita coisa. Eu também. Mas assim, coisas até que às vezes nem me interessam, que nunca vou utilizar na vida, mas eu acabo... Tenho curiosidade. Não sou especialista naquilo, mas eu consigo entender porque aquilo soma dentro de um processo. Mas você sabe que eu nunca fiz? Eu até tenho curiosidade de saber esse tempo, porque também eu tem TDAH, não tem... Eu acho que dizem que tem gente com TDAH que é super inteligente, que deu super certo, né? Tem umas histórias assim, mas eu acho que tem uma coisa que eu preciso... Eu sou muito apaixonada. Eu preciso gostar muito da coisa para fazer. Eu falo assim, eu adoro vender. Você fala assim, você é arquiteta? Mais ou menos. Eu tenho bom gosto, eu sei colocar, eu sei fazer um projeto. Quando eu comecei minha empresa, eu fazia projeto, tocava a obra, fazia o orçamento. Depois eu descobri que se você tocar a obra, você não vai vender. E aí você começa a orientar o que você tem de diferencial. Eu acho que eu sou uma boa vendedora, porque eu falo, eu não minto. O que eu conto é o que eu acredito. Então, né? Eu tenho um problema que eu não consigo mentir, porque eu não lembro da mentira. E dá trabalho, não dá trabalho? Dá trabalho. Você tem que fazer uma mapa mental absurda. Porque você mentir... Pra todo mundo, e depois o que você falou, né? Assim? Então assim, se o que é real, o que acontece, eu já não lembro, imagina da mentira. Mas pra que mentir também, né? Eu falo, você fala assim, vai mentir. Eu acho que assim, eu acredito muito no que eu digo, né? E eu gosto muito do que eu faço. Mas você fala assim, gosto muito de arquitetura, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de fazer negócio, eu gosto muito do ganha-ganha, eu gosto muito de parceria.
Por quê? Porque eu acho que na parceria você pega o melhor de todo mundo, coloca junto e devolve para as pessoas. E tem gente que não quer dinheiro, tem gente que quer oportunidade, tem gente que... As pessoas que querem conhecimento, querem... Eu acho que cada um quer alguma coisa na vida, né? Por isso que eu acho que essa nova geração tem o seu valor quando o dinheiro não compra muita coisa. Eles querem saber de onde veio a roupa, da onde veio, quem produz. Eu tenho 2 sobrinhas, que agora não são pequenas, né? Tem 13, 14 já. Mas eu lembro que a gente saía, se o canudinho era de plástico, elas não bebiam. O canudinho tem que ser de papel, porque é reciclável, elas aprendem na escola. Sim. Então tem uma parte que eu acho que é muito bacana dessa nova geração, né? Que a gente... Que a gente não vivenciou isso. Não aprendeu, né? Não aprendeu, né? Por isso que Então eu acho que essa coisa de você estar sempre procurando informação, sempre buscando coisa, é o que faz a gente estar vivo, a gente estar feliz, né? Porque eu sempre falava assim no escritório, o dia que você não quiser, o dia que você não levantar da sua cama, feliz de vir trabalhar aqui, muda de trabalho. Porque tem que ter brilho no olho para o que você fizer. Então eu sempre falo assim, se eu vendesse brigadeiro, eu ia vender brigadeiro de verdade, porque o brigadeiro ia ser bom, porque eu ia contar. Eu acho que porque é com gente, é a troca. E acho que o quanto você deposita de amor em cima daquilo, né? Porque se você faz aquilo com amor, com paixão, aquilo reverbera, né? Que tem que fazer sentido para você, né? Não, tem que fazer, porque... Eu acho que essa coisa é muito é muito engraçado, porque assim, quando eu comecei a conversar com a 3G, com o Francisco principalmente, eu vi que ele é muito gente, assim, eu acho que ele é fantástico nos conceitos que ele tem. Ele escreve muito no LinkedIn, tipo, muita matéria, e são todas matérias muito apaixonadas, né? E eu acho que tem muito a ver com isso. Quer dizer, quando você faz uma coisa que faz sentido para você, você transmite isso para os outros. Por isso que você atrai também, né? O perfil do cliente, o perfil as parcerias que ele tem hoje, os escritórios que vieram, os diretores que hoje tem. Eu acho que é essa atração por você ter um propósito, por você acreditar numa coisa que tenha sentido. É muito interessante, né? Porque a gente, com um programa neutro, né, de relacionamento para o segmento, né? Então, a gente não encontra não só a questão de parceiros, de patrocinadores, mas o network de relacionamento é muito grande. Sim, imagino. E só conseguem se aproximar pessoas que realmente estão na mesma sintonia. Isso que é um... Isso é verdade, a mesma vibração, né? Isso é um negócio que eu acho mágico. Fernanda, a gente está chegando ao final, a gente fala muito, né? Nossa Senhora, eu falei, né? Eu tenho que segurar a onda, porque eu falo pra caramba. Mas é um papo super gostoso. Então, eu acho que é sobre coisas interessantes, coisas boas, né? E eu queria saber de você, assim, como uma profissional do segmento, né, de arquitetura, como arquiteta, como gestora, network incrível, né? Para onde você vê que caminha essa parte da questão da arquitetura corporativa? Global, não só Brasil? Não só Brasil. Global? Nossa, eu não sei se eu tenho uma... Mas, não assim... precisa ser há 10 anos, mas há os próximos... Porque as coisas em 2, 3 anos mudam muito, né? Mudam muito. Eu vou te falar que eu acho que a gente não tem ainda... eu não sei se a gente vai ter um perfil de escritório definido, né? Estou falando do corporativo, né? Eu acho que, ouvindo muito o que o Jody fala e não querendo pegar as palavras dele, talvez traduzindo um pouco para a minha leitura, eu acho que a gente vai ainda ter algumas adaptações e eu acho que o mercado, cada perfil de trabalho, por exemplo, banco, escritório de advocacia, áreas de tecnologia, áreas de saúde, são layouts diferentes. A gente não tem mais aquelas salas fechadas com todo mundo trabalhando e uma copinha, porque isso servia para todo mundo antigamente, né? Com o CPD ali e a recepção. Eu acho que hoje caminha muito mais para uma coisa tailor-made, mas eu acho que a alma da coisa caminha mais para entender cada vez mais o comportamento humano, as necessidades do ser humano, e eu acho que é por isso que hoje a gente tem tanta certificação de saúde, de bem-estar, porque tem muito burnout ainda, tem muita gente muito triste ainda, porque você trabalha muito por dinheiro e não pode trabalhar por dinheiro. Você tem que entender o que é o teu mecanismo, como que você funciona, onde você cabe, e o dinheiro vai sempre vir, não tem muito jeito, porque você só trabalha bem onde você gosta. E aí, se você trabalha bem numa coisa que você gosta, você vai ganhar dinheiro. Só que a gente não aprende isso, né? Então eu acho que a arquitetura, ela caminha para um olhar cada vez mais focado em comportamento humano, em ser humano. E graças a Deus, né? Menos máquina e mais gente feliz, né?
Fernanda, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, de verdade, de coração. Foi uma delícia. Obrigado. Foi uma delícia. Obrigado a todos vocês que nos assistem aqui no YouTube, no canal do Office Connection. A gente tem o patrocínio da Cavalete. E para quem ainda não fez a inscrição no nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Obrigado e até o próximo programa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.